que Jesus fala isso, tá bem, meus irmãos? Jesus, quando ele desceu até aquelas partes baixas, e ele entrou ali, imaginem uma coisa, meus queridos, ele chegando do lado do inferno, do lado do Seol, do lado do Hades, e aquele lugar, meus queridos, lugar de trevas, lugar de grito, lugar de sede, lugar de horrores, lugares da pessoa gritar dia e noite. E quando ele chegou, houve uma luz tão forte naquele lugar, porque o sol da justiça chegou naquele lugar. E ele não poderia, meus queridos, de forma alguma, deixar de pregar aos mortos em prisão. Ele não poderia, porque eles não tinham ouvido a palavra do Senhor. E eles estavam aprisionados, condenados naquele lugar. E Jesus, como amou o mundo de tal maneira que entregou-se por todos, ele tinha que ir lá na morte, lá no lugar do inferno, e pregar aos espíritos em prisão. Agora prestem atenção uma coisa, meus queridos. Vocês já imaginaram como foi essa pregação? Que palavra de dois gumes ele não pregou, que penetrava aquelas almas perdidas e faziam eles refletir na luz que é Jesus e verem as trevas que eles estavam. Amados, isto é algo que nós não entendemos, que muitos não creem no que eu estou pregando agora. Mas a palavra de Deus, meus amados, fala o seguinte: só um minutinho, meus queridos. Mateus 27, 51. Não, e 50, e 51, 52. E os sepulcros e os corpos dos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, ressurgiram. Né? Aí isso tudo estava acontecendo lá em cima. Mas Jesus, meus queridos, ele estava lá embaixo. Aí nós vamos ler onde é que fala isso. 1 Pedro, abre sua Bíblia comigo. 1 Pedro, depois de Judas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Está ventando aqui muito. 3 e 19. Fala da seguinte maneira: 3 e 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Depois, meus queridos, no versículo de número, em 1 Pedro também, no versículo de número 20, não, peraí, o 4, perdão, meus queridos, o 4, 5 e o 6, o capítulo 4 de 1 Pedro, 4, 5 e 6, está falando o seguinte: eles acharam estranho que vocês não lancem com eles na mesma... Peraí, está errado isso aqui, meu Deus. Só um segundinho, meus queridos. 1 Pedro 4, 5 e 6. 1 Pedro 4, 5 e 6. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, para julgar os vivos e os mortos, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aqui está a confirmação então que Jesus pregou aos mortos.
Isso aqui é um pouco meio complexo, meus queridos, porque não é pregado. A igreja primitiva, ela cria nisso aqui. Até aí o século 5 depois de Cristo, eles criam nessa palavra. Depois começou a modernizar o evangelho, muitos não creem nisso aqui. Eles desvirtuam a palavra de Deus, mas isso aqui é verdadeiro. Jesus foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Agora, meus queridos, presta atenção. Quando Jesus fez isso, meus queridos, ele fez duas coisas importantes ali naquele lugar. A primeira coisa é que muitos creram em Jesus. A Bíblia não fala a quantidade, mas foi algo tremendo que Jesus falou e fez. Porque imaginem a luz do Todo-Poderoso chegar nas trevas e pregar uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. Muitos saíram daquele lugar. Segunda coisa que Jesus fez, ele tirou o seio de Abraão do Seol e levou até o terceiro céu e pôs ele lá e chamou de paraíso. Amém, meus queridos? Esta é uma condição maravilhosa para todos nós. Nós não temos que ficar de frente para o inferno, vendo o que está acontecendo lá. Nós temos agora um lugar de paz, de tranquilidade, para esperar todas as coisas que Jesus vai fazer na nossa vida. Escutem mais então. O que aconteceu quando Jesus fez esta maravilhosa coisa? Nós vemos que quando ele chegou lá para pregar aos espíritos em prisão, quem é que comandava aquele lugar? Lúcifer. O que a palavra de Deus fala? Que ele pisou na cabeça de Satanás e lhe tomou a chave da morte e do inferno. Amém, meus queridos? Quando ele fez isso, meus queridos, em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 55, eu vou ler para os irmãos. Vocês vão ver o que Paulo fala a respeito disso. E quando isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó inferno? Aonde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Meus amados, Jesus, o Todo-Poderoso, quando ele entrou naquela terra, eu falo entrou na terra, meus queridos, porque aonde estão os vivos, aonde estão os mortos, é na terra. Não tem uma base certinha de que o Seol ficava no centro da terra, mas tem muitos estudos com isso. Mas vamos deixar para lá. Ele entrou na terra e pregou os espíritos em prisão, pisou na cabeça de Satanás, tomou-lhe a chave da morte e do inferno, e Paulo fala aqui que a morte foi estrangulada por Jesus, foi aniquilada por Jesus, e ele pode perguntar hoje: onde está, ó morte, o teu poder? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer isso. E quando ele fez tudo isso, meus queridos, ele foi e tomou todo o poder da mão daquele que se dizia o poderoso. Agora escutem mais. O que foi que aconteceu neste tempo em que ele foi e fez tudo isso? Foram apenas um pedaço da sexta-feira, o sábado e a manhãzinha do domingo. Quando eles olharam e viram a tumba aberta, porque houve também um grande terremoto. Mateus relata isso. E nesse terremoto apareceu um anjo e tirou a pedra da tumba para que Jesus saísse em vida, saísse o Todo-Poderoso daquele lugar. Tudo isso, meus queridos, foi feito antes dele ressurgir num corpo glorioso, num corpo incorruptível, num corpo que é o corpo dele, o corpo do Todo-Poderoso Jesus, o nosso Cristo. Esse Jesus que fez isso, ele proclamou a sua vitória
na sua ressurreição. Ele venceu a morte, meus amados. Ninguém vencia a morte. Ele venceu a morte. Ele entrou no mundo dos mortos e saiu como vivo. Mas saiu como vivo, como o Todo-Poderoso. E quando ele saiu como vivo, o Todo-Poderoso, lhe foi dado um nome que é sobre todos os nomes. E lhe foi dado poder tanto nos céus como na terra. E a ele, meus queridos, esse poder foi dado para que todos nós que estamos aqui, em todas as eras que virão e que já passaram, confiando nele, somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Agora preste atenção aqui, meus queridos. Algumas coisas interessantes aconteceram enquanto Jesus estava já ressuscitado. Ele ficou por cerca de 40 dias aqui na terra, ressurreto, com um corpo glorioso. Uma das coisas que aconteceu, que ele apresentou-se no meio dos seus discípulos e mostrou a eles as suas marcas. O que foi feito no seu corpo. Está aqui, as marcas das minhas mãos, a marca do meu lado, a marca dos meus pés. E isto, meus queridos, ele pôde mostrar para eles que ele foi transpassado, mas que o seu corpo é um corpo glorioso, que estará para todo sempre com aquelas marcas, porque um dia estaremos na presença dele, e lá o veremos como ele é, e veremos as marcas no seu corpo. Amém, meus queridos? Outra coisa maravilhosa, meus queridos, é que quando ele estava no meio dos seus discípulos, ele pôde comer, ele pôde beber, ele pôde instruir os seus discípulos. Ele entrou dentro de um cenáculo mobiliado, sem abrir porta nenhuma. Ele fez tantas coisas, meus queridos, para mostrar para os seus discípulos que confiassem nele, porque ele estava vivo, ele estava ressurreto, e ele estava ali para dar a vitória para todos nós. Outra coisa que aconteceu, meus queridos, é que Jesus estava conversando com eles, estava com seus discípulos, e quando veio, ele começou a ascender aos céus. E aqueles anjos que vieram e falaram àquelas pessoas que estavam olhando ele ir para o céu, olha, do jeito que vocês estão vendo ele ir para o céu, ele voltará. Isso tudo eu estou resumindo, meus queridos, para vocês verem o que Jesus fez por nós. Quando aconteceu isso, meus queridos, uma das promessas que Jesus fez foi que ele enviaria o Espírito Santo. Amém? Eles já estavam orando há muitos dias no cenáculo, e viram um vento veemente, um barulho muito grande, e quando eles olharam uns para os outros, eram línguas repartidas de fogo na cabeça de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus enviou ele para que nós não ficássemos o quê? Órfãos, não ficássemos sozinhos. Ele iria ajudar em todas as coisas. Uma das coisas que Jesus mostrou, meus queridos, para Estevão, foi que ele assentou-se à destra de Deus Pai e intercedia por nós. Aí nós vemos a realidade da palavra. Estevão pregando o evangelho, cheio do Espírito Santo. Quando eles estavam querendo matá-lo, ele olhou para os céus e viu os céus abertos. E ele viu o Filho do Homem em pé, à destra da mão direita de Deus, quer dizer, à destra da mão de Deus, à direita. E ele em pé, olhando o teu filho, entregando o seu espírito. Quer dizer que Jesus está onde? À destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede por nós. Amém? Outra coisa que aconteceu, quando João estava na ilha de Pátimo, o que ele viu? Vamos ler o Apocalipse 17, versículo 17 e 18. Fala assim: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto,
mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escutem bem, meus queridos, como é complexo essa visão que nós estamos tendo hoje. Jesus desce ao Seol, prega aos espíritos em prisão, tira o seio de Abraão e leva para o paraíso. Com o seio de Abraão, com muito mais pessoas e almas que se renderam à pregação de Jesus no inferno. Ele apresenta ao Pai aqueles que ele levaram, não é? Levar para o Pai a primeira colheita que Jesus fez. E agora, meus queridos, ele faz tudo isso. E quando ele se apresenta para João ali na ilha de Patmos, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que foi morto, mas o que está vivo. E ele se apresenta como o que tem a chave da morte e do inferno. Agora, tudo isso que Jesus fez, nós olhando numa ótica muito espiritual e muito sublime, muito intensa, porque nós não conseguimos entender todos esses passos que Jesus deu para ter as nossas vidas no seu controle. Escutem bem o que eu estou falando. Quando ele profetiza isto, fala isto, no livro da revelação, no livro de Apocalipse, que é a revelação para toda a igreja, que Jesus foi para o Pai, mas que ele virá nos buscar. Ali acontece o grande evento que nós todos esperamos. João já viu esse evento, que é o arrebatamento da igreja. Então, meus queridos, quando Jesus fala tudo isso para João, nós só podemos entender uma coisa, meus queridos: todas as coisas estão patentes perante o nosso Deus, Jesus o Cristo. Tudo está nas suas mãos, está no seu controle, porque até o diabo, eu estava falando isso com o pastor ontem, para fazer alguma coisa com alguém deste mundo, não é só dos salvos, não. Ele tem que chegar até Jesus e falar assim: posso fazer isso? Mas você vai falar assim: onde você tirou base para isso? Muito simples, em Jó. Quando o diabo chegou até Deus para tocar na vida de Jó, Deus falou assim: na vida dele você não toca. Você pode tocar nos seus bens, nos seus filhos, fazer o que você quiser, mas na vida dele não, a vida dele é minha. Ele está aqui como meu testemunha, para que você veja que o homem é temente, anda reto e desvia do mal e me glorifica. Agora escutem bem, meus queridos, quando este demônio que está hoje no mundo, e ele já vê que a sua hora já é chegada, que a sua condenação está mais perto do que tudo, e a palavra de Deus fala que ele desceu sobre nós com grande fúria, porque já é os seus últimos dias, e ele já está julgado e condenado. Ele não está como nós, que esperamos em Deus a nossa vitória. Ele já está condenado e já está julgado. Então, quando ele entra com grande fúria, meus queridos, e muitos temem nesse mundo, muitos temem de uma maneira tão grande o diabo, que ficam com medo de servirem a Deus. Escutem o que o Espírito Santo de Deus está falando para nós. Muitos temem e ficam com medo de servir a Deus com muita fidelidade, amor e entrega, porque eles falam:
Se eu me entregar muito para Deus, a minha vida financeira vai para trás. Se eu me entregar muito para Deus, eu vou ser muito testado, eu vou ser muito provado, eu vou sofrer muito, eu vou passar por tantas coisas que eu não vou aguentar. Engano seu, porque o Todo-Poderoso que desceu e pregou aos mortos em prisão, Ele libertou aqueles que estavam no inferno. Como Ele não pode fazer muito mais por nós, sendo que Ele tem hoje a chave da morte e do inferno na sua mão? Ele é o Todo-Poderoso e Ele luta por nós. E Ele fala hoje: entrega-te a tua vida, porque eu quero mais. Eu quero muito mais da igreja. Eu quero dar a vocês coisas que vocês ainda não viram, não sentiram e nunca pensaram, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Escutem, meus queridos, esta palavra, ela é dita com tanta eficácia hoje, nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus estava me revelando essa palavra, Deus estava dizendo no meu coração: eu vou transformar a minha igreja numa igreja imaculada, santa, irrepreensível, sem mancha, uma igreja que vai adorar o meu nome, porque eu tenho a chave de todas as coisas, eu posso todas as coisas. Não temas, não tema, ó igreja, entrega a mim, assim diz o Senhor, a sua vida, porque nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, se não for da minha vontade. Amados, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Vamos ler esse texto para nós entendermos uma coisa muito importante para nós hoje. Depois vi o grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no mar de fogo. Amados, aqui está um evento do final dos tempos, o último julgamento. O Deus Todo-Poderoso está no seu trono e Ele está julgando todas as coisas. Quando eu falo que tudo está nas mãos de Deus, Deus fala assim: mar, me entrega os mortos. Inferno, me entrega os mortos. Tudo e todos diante do trono do Deus Todo-Poderoso em pé. E Deus começa a abrir os livros. Porque é interessante que todos nós temos páginas escritas nos livros de Deus. A nossa vida, nós vamos vivendo e tudo vai sendo anotado. Agora eu quero falar uma coisa para os irmãos que vão espantar um pouco os irmãos. Mas como Deus,
ele não vive somente no nosso tempo, ele é eterno, ele está na eternidade, e a eternidade é como se fosse essa minha mão aqui, vendo os irmãos que estão aqui no presente, vendo quando os irmãos estavam formando lá no ventre da mãe de vocês, e vendo a eternidade de vocês, onde vocês estarão. Esse é o Deus eterno que vê em todos os ângulos. Tudo está patente aos olhos de Deus. Nada passa encoberto aos olhos de Deus. E quando ele vê todas essas coisas, ele escreve no seu livro antes da fundação do mundo. Mas nós, pela nossa pequeninez que nós somos, nós já achamos que esses livros estão sendo escritos todos os dias. Os livros já estão escritos. Vocês já imaginaram quantas vidas as suas histórias já estão escritas? Está difícil aí, minha irmã? Hã? Agora escutem. Este povo que está perante o Todo-Poderoso, quem vocês acham que são? São os que não creram no que Jesus pregou lá no Hades. E muitos mais que vieram depois, que estão no inferno. Eles estarão perante o Todo-Poderoso, para que abra os livros das obras, e vão sendo lidos. Eu não sei de que forma, não pergunta como vai acontecer isso, porque todos ouvirão a sua história, e não terá como eles falarem, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, porque vai ser fato por fato, vírgula por vírgula, ponto por ponto da história de cada um. E eles não serão achados no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde o Todo-Poderoso lançará a morte e o inferno. Vocês podem ter uma dimensão do que é isso? Lançar o inferno todo dentro desse lago, e lançar a morte dentro desse lago. Aí, mais uma vez, tragada foi a morte e o inferno na vitória de Jesus. Todas as coisas se resumem nisto aqui. Então, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Aqui está agora, amados, uma coisa que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja. O meu nome e o seu nome estão escritos no livro da vida. Amém, meus amados? Acordem em nome de Jesus. O seu nome e o meu nome estão escritos no livro da vida. E interessante que eu tive um pastor, e ele teve uma visão do livro da vida. O livro da vida é um livro todinho de ouro, e o nome das pessoas estão escritos em ouro. Ouro é uma coisa que fala de eternidade, porque lá na eternidade, onde nós iremos morar, na Jerusalém celestial, as ruas são de ouro e de cristal, coisas que não acabam, é para toda a eternidade. E lá está o livro da vida de ouro, e todos os nossos nomes estão escritos em letras de ouro. Só que ele viu uma coisa interessantíssima, e aquilo ardeu o meu coração quando ele falou. Muitos nomes estavam bem apagados, mas não estavam fora do livro da vida. O que significa isso, meus queridos? Significa que Jesus, quando Ele te chamou,
quando Ele tocou na sua vida, e quando Ele te amou, e Ele fez você vir para a luz, você pode estar lá no inferno, você pode estar lá nas drogas, no pecado, na orgia, em qualquer coisa, Ele vai vir até você, como Ele fez ali no Hades, meus queridos. A sua luz vai ser tão intensa na sua vida, que você não vai aguentar. Quando Ele falar a palavra da vida eterna para você, você não vai aguentar, você vai derreter como cera na presença de Deus. O seu coração vai ficar um coração quebrantado, um coração dócil, e você vai entrar na presença de Jesus novamente, e o livro da vida vai mostrar o seu nome brilhando, e ali estaremos com o Senhor para todo sempre, porque aqueles que Ele chamou pelo seu decreto, Ele não perde nenhum. Uma vez salvo, sempre salvo? Não, não é isso. Não é isso. Sabe o que é, meus queridos? É que quando Jesus orou na oração sacerdotal, Ele fala: Pai, dos que Tu me deste, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Eu já falei isso aqui. Aqui não tem nenhum filho da perdição. Todos foram remidos pelo sangue do Cordeiro e estarão com o Senhor para todo sempre. Você pode dizer que você está fraco, que você não está aguentando, que você vai desistir, mas olha, meus queridos, quando Deus chama um pelo seu decreto e põe o nome dele escrito lá no livro da vida, não tem como ele sair da presença de Deus. Ele pode andar pelo caminho da sombra e da morte, mas Deus o livra de todas as coisas e traz para si, porque você é dele, você é propriedade particular de Deus, você é sacerdócio santo, pessoas que são chamadas para que o nome de Jesus seja glorificado. Então não temas, somente creia que Deus é o Todo-Poderoso. Ele entrou como um sol brilhante ali na sombra do inferno, fazendo o inferno todo resplandecer. Eu acho que a única vez que o inferno teve luz foi quando Jesus entrou naquele lugar. Mas tem uma coisa, meus queridos, este brilho de Jesus está nas nossas vidas, em uns mais fracos, em outros mais forte um pouquinho, mas a palavra de Deus fala: prossigamos em conhecer o nosso Deus. Quando nós estamos conhecendo o nosso Deus, nós somos como o sol. Quando ele nasce, você olha para ele e vê a sua luz e vê até o seu formato. Mas quando o dia vai apurando, vai chegando perto do meio-dia, o sol começa a brilhar mais forte, e mais forte, e mais forte, até ser luz perfeita do meio-dia. Significa, você um dia será como Ele. Será como Jesus. O seu corpo será um corpo incorruptível. A morte não terá poder nenhum sobre a sua vida. A tristeza não chegará perto de você. A fome você nunca terá. O envelhecimento você nunca terá. A tristeza você não vai saber o que é isso. Porque este corpo incorruptível, ele vai ser para morar na eternidade. E vai ser algo tão fantástico, tão sobrenatural, que o Senhor, num piscar de olhos, em fração de menos de segundo, Ele dará ordem aos seus anjos, e os seus anjos vão nos buscar. E menos de um segundo, em fração de menos de um segundo,
Nós teremos o nosso corpo mortal revestido da imortalidade e estaremos na presença dele e lá o veremos como ele é. Então o que nós temos a temer, meus amados? Nada. Nada temeremos. Somente confiamos naquele que é o Todo-Poderoso, que venceu a morte e o inferno. Ele deu vida para que nós todos, deu a sua vida para que nós todos tivéssemos vida, e vida com abundância. Você que está em casa, medite nessa palavra. Ele é a ressurreição da sua vida. Ele é aquele que pode pôr o seu nome nesse livro de ouro, o livro da vida. Medite e passe a entender que Jesus tem algo na sua vida tão tremendo e tão maravilhoso. O dia que você entender isso, você vai ver que você que está em casa, chorando nessa hora, angustiado, com medo, com depressão, com tantas coisas que o diabo tem posto na sua vida. E eu te digo, nesta noite, este que venceu a morte e o inferno, que pisou na cabeça de Satanás, ele te tirará de todos esses agrilhões, todas essas prisões, porque ele é Senhor, e ele quer te livrar. Venha para estar conosco. Nós estaremos aqui para ajudar você na sua caminhada, na sua fé, e grandes coisas o Senhor fará por você, como ele tem feito por nós. Somos gratos ao nosso Deus por estarmos reunidos nesse dia de Santa Ceia, onde será celebrada agora a Santa Ceia do Senhor, para relembrarmos a morte de Jesus, como nós pregamos, só que ele ressuscitou. Amém, meus queridos? E eu quero falar para a igreja para nós finalizarmos. Se você está com depressão, síndrome do pânico, pavor, medo, doença de qualquer natureza que ela for, saiba que este que venceu todas as coisas, ele te cura. Sabe por quê? Porque ele nos deu poder. Eis que eu vos dou poder. Receba o poder de Jesus para expulsar demônios, para pôr a mão sobre os enfermos e serem curados. E tantas outras coisas nós fazemos em nome daquele que nos ama, Jesus, o Cristo. Amém, glória a Deus. Queria que você abrisse em Cantares, capítulo 6, só para a gente, ao que Deus ministrou ali no meu coração, quero partilhar antes da ceia. O pessoal pode colocar a mesa aqui. Cantares 6:10. Cantares 6:10 está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Amém? Salomão, escrevendo aqui, ele tem uma revelação, e às vezes algo foi ministrado hoje, nós olhamos e a igreja parece uma igreja difícil, uma igreja que não rompe, uma igreja doente, uma igreja rebelde, uma igreja desobediente, uma igreja... Mas a visão de Deus não é essa. Aqui ele está dizendo: quem é esta que aparece como alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Deus vê a igreja como um exército com bandeira, que conquista, que rompe, que vence, que, sabe, muda território, que coloniza a terra. Essa é a visão de Deus. Amém? Queridos, hoje é ceia. E antes da gente falar da ceia, celebrar aqui, a Aline está aí? Vem aqui, Aline. Os meninos estão lá embaixo, né? Chama lá o João, o Pablo e o Arthur. Sobe aqui, minha irmã. Querido, a igreja é um corpo, é uma família, né? E Deus tem aqueles que é para cada aprisco. Essa irmã com seus filhos, ela tomou uma decisão de
está aqui conosco, congregando. Ela era de uma outra denominação e ela tem vindo. E ela tomou uma decisão e nós vamos receber ela nessa noite, ela e seus filhos, né, como membro aqui. E nós vamos orar pela vida dela e a igreja toda receber como nossa irmã, como parte dessa família, em nome de Jesus. Enquanto eles sobem, estão lá, vem aqui um pouquinho, sobe aqui, fica ali. Queria te convidar mais um pouquinho, fica de pé, estende sua mão para cá. São nossos irmãos e eles vão estar aqui conosco, caminhando, servindo, nos ajudando, caminhando junto. Por isso, nós os recebemos nessa noite. Estende sua mão. Senhor, muito obrigado pela vida da Aline, seus filhos. Obrigado por essa família, Senhor. Que aprove o Senhor conduzi-la para esse aprisco, para essa família, para esse lugar. Que ela aqui seja, Pai, instrumento do Senhor nesse lugar, nas nossas vidas, e que nós também sejamos instrumentos do Senhor na vida dela, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, Pai. Que profetizamos que muito em breve seu marido também estará conosco, Senhor, porque a família é um projeto do Senhor e diz que a mulher santifica a vida do seu marido, e por isso nós declaramos que ele virá para estar conosco nesse lugar, para que a alegria dessa família seja completa. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, por louvor da tua glória, e nós os recebemos como membros nessa família, como membros da comunidade Ágape, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Pode sentar. Deus abençoe, minha irmã. Abençoe a sua família. Deus abençoe. Pode sentar. Você já viu esse gesto, não só aqui, em toda a igreja, quando a gente recebe alguém? Por quê? Porque em Hebreus e a palavra toda fala que a gente cuida, o pastor é o guia, e ele vai prestar conta dessas vidas. Mas há um movimento, como essa irmã era de uma outra igreja, hoje está aqui, né? Então, da mesma forma como nós apresentamos aqui para o corpo e recebemos para fazer parte aqui, nós precisamos anunciar, desligando aqueles que não estão mais, porque não estão caminhando junto com a gente, para a gente confrontar, para a gente, né, orientar, para a gente exortar, para a gente amar. Então eu quero anunciar aqui aqueles que, né, tomaram a decisão de ir para outros lugares, para outro ministério: o Elinaldo e a família, o Edson e a família, Wesley e a família, Mateus e família, Tiago e família, Dicleia e família, Marcelo e família, Joana e família, o Cássio e a família, a Sheila e a Larissa, né? São esses irmãos que serviram essa casa, serviram esse ministério, né? Alguns desde a fundação, somos gratos, mas que tomaram a decisão de ir servir em outro lugar. E eu estou aqui liberando a vida deles, agradecendo, né, pelo tempo que eles estiveram aqui, liberando para que eles estejam nesse lugar, sejam bênção onde eles estiverem, e que o Senhor ali possa usar a vida deles, mas que nós não temos mais uma responsabilidade de apacentá-los, de guiá-los, de conduzi-los. Amém? Eu quero ler um texto aqui para nós, para ministrar a ceia. 2 versículos de Êxodo 12, o versículo 7 e o versículo 13. Ali Moisés deu uma instrução para pegar o cordeiro sem defeito de 1 ano, para assá-lo. E no verso 7 ele diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. No verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Você crê nisso?
Você acredita nisso? A gente lê na palavra, você já assistiu o filme, né, dos 10 mandamentos, e a gente vê lá eles obedecendo essa palavra, passando o sangue nos portais. As trevas vieram e ela passou, o destruidor passou por cima da casa, e aquela casa que tinha a marca, ele não pôde tocar no primogênito daquela família. Pelo poder do sangue, pela expiação daquele animal, daquele cordeiro. E hoje nós vimos aqui, ouvimos pela palavra e no filme que nós assistimos, que um cordeiro perfeito, de uma forma definitiva, pagou nossa conta, pagou nossa dívida, derramou seu sangue, para que nós tivéssemos esse acesso, para que nós tivéssemos a salvação. E eu quero ler, antes da ministração aqui da ceia, quando Jesus descreve lá em Lucas 22, você não precisa abrir, eu queria que você prestasse atenção. Diz assim a partir do verso 14: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebeis e repartir entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então o sangue de Jesus hoje, essa aliança definitiva, ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, quando a palavra diz que maior é o que está em você, que está em mim, do que o que está no mundo, ele não pode tocar, ele não pode, sabe, a morte não tem mais poder. Por isso ele diz lá que mesmo aquele que morrer está vivo, porque não tem mais poder, porque o sangue de Jesus, aquele abismo profundo que fazia separação, foi rompido, e o sangue agora está sobre a nossa vida, sobre a igreja nele, que ele pagou esse alto preço. E quando nós, queria chamar os irmãos que vão estar aqui servindo, e quando nós olhamos aqui para a mesa, Deus em toda a Bíblia, ele sempre usou muita simbologia. O que nós vemos aqui? Um pão de forma e um suco de uva. Em toda a Bíblia Deus usa muita simbologia. Ele mandou tirar 12 pedras do Jordão e disse: quando te perguntarem o que são essas pedras, digam que foi a entrada na terra prometida. Jesus ali na ceia, ele disse que ele partiu o pão, ele derramava, mostrava aquele vinho e dizia que era o sangue dele da nova e eterna aliança. Então nós aprendemos, e ele diz: olha, isso é para vocês celebrarem em memória minha. E quando vocês fizerem isso, e todas as vezes que fizerem, vocês vão estar dizendo para o mundo que acredita que eu morri, que eu ressuscitei, e vão anunciar que vocês creem que eu vou voltar. Então isso não é apenas um elemento, é uma declaração no mundo espiritual, alimenta a nossa fé, nos coloca sólidos na palavra, naquilo que cremos, naquilo que proclamamos, naquilo que declaramos, de que isso verdadeiramente aconteceu, isso está vivo dentro de nós, e nós cremos de todo o coração nisso, e isso alimenta a nossa fé. E isso faz com que a igreja impacte o mundo, porque nós estamos declarando e celebrando tudo aquilo que Ele determinou que nós fizéssemos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos formar as filas. Você vai vir, você vai pegar o pão, vai pegar o cálice, voltar para o seu lugar, e nós vamos tomar junto. Eu queria apenas que você fechasse seus olhos. A Bíblia diz para nós nos examinarmos. E eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, pela igreja, nesse momento. Senhor,
Estamos aqui, Pai, na tua casa, de frente para a mesa que o Senhor preparou para nós, aquela que